LESP, estudos para concurso para LESP, AFO, Administração Financeira Orçamentária, Planejamento e Orçamento Público. Bom, daí a gente lê do resumo básico, fica assim: PPA. Edição da LF afetou o planejamento governamental da PPA. LDO, competências atribuídas pela LF. LDO, artigo 4, parágrafo 1 e A4. Disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho observadas, hipóteses de realização de receita, não comportar o cumprimento das metas de resultados primário ou nominal, estabelecidas no anexo de metas fiscais, artigo 9, e obtenção de resultado primário para condução da dívida dos limites, artigo 31, parágrafo 1, inciso 2. Normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados de programas financiados com recursos dos orçamentos. Demais condições e exigências para transferência de recursos e entidades públicas. Depois, os anexos do LDO. O que está lá? Anexos de metas fiscais, AMF, metas anuais, exemplo atual mais 2 exemplos seguintes. Existem os seguintes, entendi, esse X não é exemplo, é metas anuais, que são exercício atual mais 2 exercícios seguintes, e valores correntes e constantes relativos a receitas, relativos a despesas, relativos aos resultados nominal e primário, relativos ao montante da dívida pública e relativos à avaliação de cumprimento das metas do ano anterior. Também, comparação com as metas de 3 exercícios anteriores, evolução da PL, 3 últimos exercícios, situação financeira e atuária dos regimes de previdências e do FAT e outros fundos, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita e da margem de expansão dos DOCC. Anexo de agregados fiscais e proporção de recursos para investimentos para o exercício, a que se refere pelo menos 2 exercícios subsequentes. Anexo de riscos fiscais ARF. Passivos contingentes, outros riscos orçamentários e riscos de dívidas. Anexos específicos da União. Tem tanto anexo, né? Para planejar e o orçamento aí. Anexos específicos da União são os objetivos das políticas monetárias, crédito e cambial, creditice e cambial, os parâmetros e as projeções para os principais agregados e variáveis das políticas que acompanham o aludido anexo, metas de inflação para o exercício subsequente. Lendo essa coisa aqui, eu acho que eu estou entendendo. Basicamente, ele vai falando de cada uma das leis e vai falando coisas que podem ser anexadas a ela. Tipo, no começo ele falou da PPA, depois ele falou da LDO e coisas que podem ser anexadas na LDO. Depois ele falou, agora ele vai falar coisas que podem ser anexadas, coisas da LA e coisas que podem ser anexadas na LOA, né? LOA. Na LOA, o demonstrativo de compatibilidade de programas dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no anexo de metas fiscais. Também, o demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenção de anistias e remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. A compensação de renúncia da receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, reservar e também a reserva de contingência. Também tem os 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá programas de programação financeira e cronograma de exercício mensal de desembolso, recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto e sua vinculação, ainda que em exercícios diversos daquele em que ocorrer o ingresso. Bom, vamos lá agora. Conteúdo textão, né? Ler. Ok, vamos lá. Planejamento e orçamento público na LRF, artigo 3 a 10. O planejamento governamental e o orçamento público foram diretamente afetados com a edição da LRF. Com regras que reforçam os princípios de planejamento, transparência e controle de responsabilização que estudamos anteriormente. Neste tópico trataremos do efeito da LRF
do efeito que a LRF trouxe para cada uma das leis orçamentárias separadamente, a saber, PPA, LDO e LOA, Plano Plurianual da LRF. A seguir falaremos sobre uma breve revisão das normas estabelecidas em nossa Constituição Federal. O Plano Plurianual é na LRF, está escrito. A seguir faremos uma breve revisão. O Plano Plurianual, a lei, diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são eles iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Segundo o artigo 165, parágrafo 1 da Carta Magna, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá a forma regionalizada de diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, trata-se, portanto, do instrumento de planejamentos estratégicos e de médio prazo, com duração de 4 anos, cuja vigência vai desde o início do segundo ano do mandato presidencial até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Na esfera federal, no prazo de encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto do PPA é de até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, que coincide com o dia 31 de agosto. E o prazo de devolução do Poder Executivo para sanção é a de encerramento, de até o encerramento da sessão legislativa, cuja data é 22 de dezembro. O principal artigo da LRF que tratava da PPA é o artigo 3, mas ele foi vetado. Dizia antes. Por que eu tenho que ler a coisa que foi vetada, né? Mas vamos ler. Antes dizia: o projeto de lei do PPA abrangerá os respectivos poderes e será devolvida para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. 1. Integrará o projeto de anexo da política fiscal em que serão estabelecidos os objetivos e metas plurianuais da política fiscal a serem alcançados durante o período de vigência do plano, demonstrando a compatibilidade deles com as premissas e objetivos das políticas econômicas nacional e de desenvolvimento social. O projeto de que trata o caput será encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 30 de abril do primeiro ano do mandato do chefe do Executivo. Entre alguns dos motivos do veto, temos o prazo reduzido para reencaminhamento ao Poder Legislativo até 30 dias do primeiro ano do mandato, o que não se tornou factível na prática. Então quer dizer que a LRF não dá importância ao PPA? Não é isso não. Por exemplo, o artigo 5 do parágrafo 5 da LRF dispõe que a lei orçamentária não consigna dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual, ou em lei de autorize sua inclusão, conforme disposto na Constituição 1 de 88. Outro exemplo é o artigo 16, que trata da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. O inciso 2 aduz que o aumento da despesa será acompanhado de uma declaração de ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira e com a lei orçamentária anual, a incompatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Logo, podemos concluir que o planejamento governamental sem dúvidas foi afetado com a edição do LRF. Esta simples afirmação já foi cobrada em prova, portanto, tension. No que se refere à elaboração do PPA, o planejamento governamental não foi afetado pela aprovação do LRF. De novo, no que se refere à elaboração do PPA, o planejamento governamental não foi afetado pela RF. E por que isso aqui está errado? Obviamente porque os trecos de... Tem vários... Tipo, a gente acabou de ler vários artigos 48, 5, na LRF que afetam, sim, o PPA. Então, isso está errado. Como acabamos de ver, a LRF continua a exercer a influência no planejamento governamental, mesmo com o veto principal do artigo PPA. Tá. Gabarito errado. Agora vamos falar da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias na LRF. O que estava lá? Bom, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais são leis, iniciativa exclusiva do Poder Executivo, segundo 65, parágrafo 2, que fala da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as restrições da legislação tributária e estabelecerá as diretrizes da política
fiscal expectativa metas em consonância com uma trajetória sustentável na dívida pública, bem como a política de aplicação das agências financeiras oficiais do fomento. Na esfera federal, o prazo de encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto da LDO é de até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, que coincide com o dia 15 de abril, e o prazo de devolução ao Poder Executivo para a sanção é até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa, cuja data é 17 de julho. Lembramos que a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Dessa forma, a LDO é um instrumento de planejamento tático de curto prazo, cuja função primordial é fazer uma ponte entre o PPA e o LOA. Sua duração é o objeto de discussão na doutrina, pois parte dela afirma que é de um ano para fazer a referência ao exercício financeiro seguinte, e outros dizem que a duração é de 1 ano e meio para orientar o LOA a partir do segundo semestre do mesmo ano em que foi aprovado, até o fim do exercício subsequente. Para fins de concursos, a LDO orienta a elaboração da LOA e, ao mesmo tempo, vai regê-la no ano seguinte. Por exemplo, a LDO 20.000 de 2000 e sei lá o que, será aprovada em entrada em vigência em 2000 e é devolvida para a sessão até 30 de 17 de julho, se orientando a LOA de 2000 e qual será devolvida em sessão em 22 de dezembro. Por conseguinte, a LDO vigerá todo o ano de 2000 e Pelo que eu entendi, a LOA às vezes ela dura um pouco tempo, até o fim da sanção dela, de 17 de julho ou 22 de dezembro, enquanto que a LDO dura o tempo todo, né? Constituindo-se em base da LOA de cujo período totalizará 1 ano e meio. 6 meses de 2000 mais 2 meses até tá. A CEF ainda estabelece duas importantes atribuições atinentes à LDO, o controle da despesa com o pessoal e o estabelecimento de limites para a elaboração das propostas orçamentárias das demais poderes. De acordo com o artigo 169 da Carta Magna, a despesa com o pessoal ativo, inativo e pensionista de todos os entes federativos não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, no caso da LRF, sendo que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos, funções e alterações de estrutura das carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal pela administração, direta ou indireta, somente poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente. A autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias ressalvadas as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Além disso, a Carta Maior disciplina o papel do LDO como um limitador de propostas orçamentárias das demais poderes. Com efeito, procura-se manter o princípio de equilíbrio em harmonia, evitando que a realização de despesas extrapole a arrecadação prevista na proposta orçamentária. Tome, por exemplo, os seguintes artigos. Não precisa decorar. Artigo 99. O Poder Judiciário é assegurado autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1. Os tribunais elaborarão as suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 5. Durante a execução orçamentária do exercício não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto-se previamente autorizadas, mediante a elaboração de créditos suplementares ou especiais. O Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais individuais e disponíveis. O Ministério Público elabora a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Durante a execução orçamentária do exercício não poderá haver realização de despesas ou a assunção de obrigação que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto em previamente autorizadas. Daí pode tabular, tá? Mediante a abertura de crédito suplementar especial. A estipulação é representada por créditos, tá? Após essa brevíssima revisão de dispositivos, veja principais disposições da LRF sobre isso. De acordo com a LRF, a LDO disporá sobre o artigo 4, Aí, pelo que diz a LRF, a LDO tem que dispor sobre equilíbrio de receitas e despesas, a LDO tem que dispor sobre critérios de forma de limitação de empenho, observada a hipótese de realização de receita não comportar o cumprimento das metas e resultados da primeira nominal estabelecida em anexo das metas fiscais e a obtenção de resultado primário para a recondução da dívida aos limites
A LDO também tem que ter as normas relativas ao contrário de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos das entidades públicas e privadas. Apesar da LDO ser considerada um instrumento de planejamento tático do governo, a LRF aproxima a LDO da execução orçamentária e financeira e orienta a LOA em um nível operacional, a exemplo das regras de limitação de empenho. A CF e a LRF dispõem que os seguintes anexos devem integrar a LDO. Quais são os anexos? Os anexos de metas fiscais podem estar na LDO. Os anexos de riscos fiscais também podem estar na LDO. O anexo de especificação específico da União também pode estar na LDO. Na verdade, está escrito deve integrar. E o anexo de agregados fiscais de proporção de recursos para investimentos devem agregar o LDO. Começamos pelo anexo de metas fiscais, que traz a informação atinentes às metas fiscais, traçados pelo ente de federação por meio de demonstrativos específicos. Metas fiscais representam resultados a serem alcançados para as variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente federativo quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Essas metas representam a conexão entre planejamento e elaboração e execução do orçamento, ou seja, indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção de limitação de empenho e de movimentação financeira. O anexo de riscos fiscais diz respeito à possibilidade de ocorrências de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, considerando um cenário de alta probabilidade de efetivação de tais riscos. A LDO orienta a LOA para que seja evitada a subestimação de despesas no instrumento da orçamentação. Já o anexo específico da União traz os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial e metas de inflação para os exercícios seguintes, entre outras informações. A CF 88, em seu parágrafo 12, do 165, diz: ou um instrumento de responsabilidade fiscal e planejamento orçamentário. Determina que integrará o LDO o anexo de previsão de agregado fiscais e a proporção de recursos para investimentos que serão colocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. Este anexo integrará a LDO com previsões para exercício de referência e pelo menos um para os dois exercícios subsequentes ao do referência. Cabe ressalvar que estes instrumentos se aplicam somente aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, OFSS, orçamento, O de orçamento, F de fiscal, S de Seguridade Social. Na União, tá. Aplicam somente ao OSSF, ou OFSS. Não abarcando nessa norma ao orçamento do investimento, que é um dos trequinhos importantes da parágrafo 165 da CF, né? Então, não vamos confundi-lo com anexo de metas fiscais. Bom, olha que interessante, aqui tem uma especificação do que dos anexos meta fiscal e anexo de segregados fiscais. Todos os exercícios que você tira, mas eu não quero ler isso. Tá. Para resumir a discussão, vale a pena memorizar o seguinte mnemônico: o LDOA decola e o anexos ETCC, etc. A LDO decola mais anexos, etc. Decola, ETCC. Não consigo criar imagens para que representa cada coisa dessas coisas aqui. É um de demonstrativo com não anexos. Daí tem, eu sei, lembro que tem 4 anexos, né? Mas, cara, não tô conseguindo lembrar qual é o nome desses anexos, não. Difícil. Bom. Anexo de metas fiscais, segundo o artigo 4, parágrafo 1, da LRF, entregará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais de valores recorrentes e constantes relativos a receitas, despesas e resultados, nominal e primário, mantendo o montante da dívida pública para o exercício que se referirem para os demais seguintes.
A AMF traz em seu bojo metas de resultado e a serem cumpridas pelo governo em questões atinentes da receita e despesa. Inclusive, os resultados fiscais serão estabelecidos metas anuais para um período de 3 exercícios, no que se referem ao exercício em questão e aos 2 exercícios subsequentes. É importante destacar que as metas anuais também serão comparadas com as metas fixadas nos 3 exercícios anteriores, evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Artigo 4. O referido anexo evidencia suas informações, valores correntes e constantes. Quando dizemos que o valor é corrente, é a mesma coisa que dizer que o valor é nominal. Ele leva em consideração metas fiscais para o exercício financeiro a que se refere, retratando inclusive os efeitos causados para a variação de poder aquisitivo de moeda, ou seja, a inflação. Já os valores constantes se equivalem aos valores correntes abstratos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou melhor, expurgam-se os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente e ao mesmo que dizer com os valores constantes seus valores reais. Uma curiosidade, o LRF não deixa muito claro se o AMF também evidencia os valores percentuais de metas do PIB, percentados em termos dos PIBs. Importante também tecermos alguns comentários. Tá. O resultado primário ou fiscal não financeiro é a diferença entre as receitas, né? Resultado é a diferença. Receita e despesa, mais e menos, primárias de um determinado exercício, isto é, não leva em consideração receitas e despesas com juros e demais encargos financeiros, como aqueles decorrentes de amortização da dívida interna e externa. Por meio deste indicador, espera-se que o esforço fiscal em determinado exercício seja suficiente para custear as despesas não financeiras, além de gerar superávit para arcar com o pagamento dos juros e encargos da dívida contratual. Sendo assim, somente vai compor o resultado primário aquilo que chamamos de receita e despesas não financeiras. Então, sendo assim, somente vai compor o resultado primário aquilo que chamamos de receitas e despesas não financeiras. O resultado nominal diz respeito à diferença entre receitas e despesas de um determinado exercício, inclusive receitas e despesas financeiras, ou seja, ao resíduo entre ganhos e totais e gastos totais. Existem 2 critérios de apuração dos resultados fiscais, acima da linha e abaixo da linha. O critério acima da linha possibilita saber se o saldo resultante do fluxo das receitas e despesas orçamentárias, que é variável fluxo, primários suficientes para pagamento dos juros e encargos da dívida do período avaliado. Ou melhor, ele leva em consideração as receitas e despesas realizadas, permitindo ao gestor público avaliar como avaliar os resultados da política fiscal corrente por meio de um retrato amplo e detalhado da situação fiscal do país. Atualmente, esse é o critério oficial adotado pelo Secretário do Tesouro Nacional, STN, Secretaria do Tesouro Nacional, para avaliação de cumprimento das metas dos resultados primário ou nominal. Já o critério abaixo da linha é aquele por meio da qual se verifica a variação de endividamento público, variável do estoque da unidade da federação em determinado período em relacionado ao crescimento ou diminuição do saldo da dívida. Esse é o método utilizado pelo Banco Central Bacen para avaliar as necessidades do financiamento do Brasil. Com efeito, enquanto a estatística abaixo de linha permite analisar como o governo financiou seu déficit, o resultado fiscal acima da linha permite avaliar as causas dos desequilíbrios, além de outros aspectos qualitativos da política fiscal. O resultado fiscal obtido pelas duas metodologias é comparável e, dessa forma, ambos as estatísticas são importantes para a boa condução da política fiscal, devendo ser utilizadas de forma complementar. RP, restos a pagar, é igual a RN menos juros, ou RN é igual a RP mais juros. Estranho, né? Bom. A dívida pública corresponde aos compromissos a pagar passivos do Estado. Destacam-se as dívidas públicas flutuante e fundada. Serão tratadas em tópico específico.
O anexo conterá ainda a avaliação de cumprimento de metas relativas ao ano anterior, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória de metodologia de cálculo que justifica os resultados pretendidos, comparando-os com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas para com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. A evolução patrimonial líquida também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem da aplicação dos recursos obtidos com a alienação dos ativos, a avaliação de situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos do Fundo de Amparo do Trabalhador, dos demais fundos públicos e programas estatutais de natureza atuarial, demonstrativos da estimativa e compensação da renúncia de receita e de margem de expansão da despesa obrigatórias de caráter Continuando. Artigo 4, parágrafo 2, também é demasiadamente cobrado em concursos. Veja que o AMF dá muita importância ao princípio do planejamento ao estabelecer metas anuais para o exercício atual e as 2 seguintes, bem como ampliou o horizonte temporário para fins de comparação com metas anteriores ao levar em consideração 3 exercícios pretéritos. É indiscutível que o mau zelo dos recursos públicos afeta a contabilidade das entidades públicas. Nesse sentido, a ciência contábil passa a ser ferramenta que permite aferir a situação patrimonial de cada uma delas. Você deve se lembrar da demonstração das mutações patrimonial líquido, DMPL, demonstração de mutações. D de demonstração, M de mutações, P de patrimônio líquido, que já estudamos outro curso. Então, a DPML é uma demonstração contábil que complementa a MF integrando ao PLDO. PLDO é o plano, o P é só de plano, eles adicionam P no LDO, da Lei de Legislação Metálica, plano de legislação metálica. Tá? Demonstração de mutações patrimônio líquido, né? Demonstração, tá, certinho. De forma auxiliar com a complementação das informações contábeis exigidas pela RLF, por meio de demonstração da situação do patrimônio líquido do ente federativo e de sua evolução ao longo do tempo, 3 exercícios destacando a origem da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Tudo isso para contemplar, acompanhar a saúde patrimonial do ente federativo e ter condições de adotar medidas corretivas em decorrência de crises fiscais. Falando em crises fiscais, a MF também evidencia todo e qualquer tipo de renúncia de receita e aumento de despesa obrigatória de caráter contínuo. D de despesa, O de obrigatória, C de caráter e C de continuado. São despesas não transitórias que tendem a permanecer indefinitivamente, pois irão impactar no futuro o ritmo de arrecadação fiscal. Por exemplo, tomamos as despesas com um aumento de remuneração de servidores públicos que, após o aumento tornam-se obrigatórias, impactam de forma permanente ao orçamento e reduzem a arrecadação líquida. Essa preocupação também reside no seara financeira e atuária por meio de um acompanhamento de regimes de previdência e de Fundo Amparo do Trabalhador, o FAT, como também os fundos públicos e programas de natureza atuarial. Finalmente, resultados que é obrigatória a integração do AMF-LDO. A LDO constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas. Propor a LDO que não contém as metas fiscais da forma da lei, sendo que a punição para que descumprir essa determinação é uma multa de exatamente 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento de multa na sua responsabilidade fiscal pessoal. Importa registrar que a infração administrativa será processada e julgada pelo Tribunal de Contas, a que competir a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da pessoa jurídica do direito. Tudo bem, não há muito mais que comentar sobre a AMF. Seguir elaboramos quadro. A AMF, anexo de mixos de metas fiscais. Metas. A AMF é anexo de metas fiscais. A AMF é igual a de anexo M de metas e F de fiscais. Daí o resuminho. Metas atuais, exemplo atual dos seguintes: valores restantes, despesas, resultados nominal e primário. Artigo 4, parágrafo 2,
comparação com as metas de 3 vezes 3 exercícios anteriores, avaliação de cumprimento de metas do ano anterior e demonstrativos e estimativos de compensação, de renúncia, Complexo. Anexo de riscos fiscais agora. Tô cansadinho. 30 minutos. Vamos lá. Anexo de riscos fiscais está no parágrafo 3. A lei de diretrizes orçamentárias contará anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. O anexo de riscos fiscais trata de possíveis eventos cuja probabilidade de ocorrência possam vir a afetar negativamente as contas públicas, bem como das medidas a adotar caso venham a acontecer de fato. Existem dois tipos de riscos de orçamento e riscos de dívida. Orçamentários de dívida. Os riscos orçamentários são aqueles que atinentes à receita de despesa, ou seja, se uma determinada receita que foi prevista no orçamento será de fato arrecadada, ou se uma despesa fixada será realizada a depender da entrada da receita para financiar esse gasto. Já os riscos de dívida dizem respeito à administração da dívida pública, bem assim as variáveis relacionadas com taxa de juros, os efeitos de aumento generalizados de preços, inflação e variações cambiais. Destaca-se também aos passivos de contingência e oriundos de eventos, que podem vir a ocasionar no surgimento de determinada dívida, a exemplo do processos judiciais em andamento. No caso dos passivos contingentes, a mera possibilidade de ocorrência da dívida não sendo, pois, uma obrigação efetiva. Sob aspecto contábil, os passivos contingentes não são registrados como passivos de balanço patrimonial, quando atenderem a todos os seus critérios de reconhecimento. Por isso, são considerados riscos de dívida e não uma dívida propriamente dita. Perigo. Cuidado, precatórios não são passivos contingentes, tampouco são riscos de dívida da dívida. Precatórios são obrigações efetivas que se originam de sentenças judiciais transitadas em julgado, ou seja, são compromissos que devem ser evidenciados no balanço patrimonial do agente governamental. Memorado no artigo 100, parágrafo 5 da CF. Lá diz os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, estadual, distrital e municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente da ordem cronológica da apresentação dos precatórios, e a conta dos créditos respectivos proibida da designação do caso são de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. A obrigatória inclusão de orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentença transitada em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Ou, se transitou em julgado, não tem discussão. O montante será obrigatório, inclusive no orçamento, e se tornará uma dívida efetiva para aqueles precatórios e apresentados até 1 de julho, cujo pagamento ocorrerá até o final do exercício seguinte. Anexos específicos da União. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetárias, creditícia e cambial, bem como parâmetros e as projeções para os principais agregados e variáveis e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. O anexo específico é aplicável somente à União, trata das políticas públicas de governo. O seu conteúdo é composto basicamente de 3 tópicos: objetivos das políticas monetárias e creditícia cambial, política monetária, creditícia cambial e parâmetros, projeções para os principais agregados variáveis das políticas que acompanham o aludido anexo, e metas de inflação para o exercício subsequente. Um ponto muito importante que já foi provado e prova
é que o anexo específico federal não faz parte do projeto da LDO. Na verdade, o anexo está contido na mensagem presidencial que encaminhou para a LDO, nos termos do artigo 166. É uma diferença bastante sutil, por isso as bancas não perdoam. Agora, finalmente terminou as coisas da LDO. Vamos terminar aqui o vídeo. Está na metade do conteúdo. Sinceramente. Sinceramente. Vamos lá. Lei orçamentária anual na LRF. A lei orçamentária anual, LOA, é uma lei de periodicidade anual, cuja iniciativa é exclusiva do Poder Executivo, assim como as demais leis orçamentárias. Trata-se de instrumento de planejamento operacional de curto prazo, ou seja, o LOA é um orçamento público provavelmente dito, no qual é previsto as receitas a serem arrecadadas, bem como as despesas a serem realizadas. É pertinente frisar que o orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa, não sendo incluído na proibição ou autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Os termos da lei. Trata-se do princípio do orçamentário da exclusividade. O orçamento deve obedecer ao princípio da unidade ou totalidade, qual seja, em cada exercício financeiro deve existir somente um único orçamento para cada ente federado. Observe o artigo 165, parágrafo 5 da Carta Magna. Artigo 5 do parágrafo 5 diz: a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento de seguridade social. O fato de existirem três documentos separados não fere o postulado da unidade. O princípio da unidade preocupa-se com uma harmonia de organização do instrumento orçamentário, e não com a multiplicidade documental. Por isso, alguns autores preferem dizer que se trata do princípio de totalidade, e revelam lembrar que há necessariamente documentos orçamentários, o OF, o OS e o OI. Obviamente, aqui são siglas de orçamentos fiscal, que a gente pode ver, o Seguridade Social, que a gente pode ver, e o orçamento de investimentos, que a gente acabou de ver, que lá no parágrafo 5 do artigo 135. Devem ser compatíveis entre si, os da mesma forma que acontece entre o PPA e o LDO e a própria LOA. Na esfera federal, o prazo de encaminhamento ao Congresso Nacional do projeto de LOA é de até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, que coincide com o dia 31 de agosto, e o prazo de devolução ao Poder Executivo para sanção e até o encerramento da sessão legislativa, cuja data é de 22 de dezembro. Feita essa breve revisão dos dispositivos constitucionais que tratam da LOA, vejamos o que dispõe o LRF sobre o tema. A LRF dispõe sobre as necessidades o projeto de LOA manter a compatibilidade com os demais instrumentos orçamentários, PPA e LDO, bem como devido acompanhamento junto ao projeto da lei, os seguintes demonstrativos: o demonstrativo de compatibilidade, o demonstrativo regionalizado de efeito e a reserva de contingência. O demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos de metas constantes do anexo de metas fiscais, do qual integra a LDO. Demonstrativo regionalizado de efeito sobre as receitas e despesas decorrentes das isenções e anistias, emissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como das medidas de composição e renúncia de receitas e ao aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. E a reserva de contingência, cuja forma, utilização e com receita, não entendi. Reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definida com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinada ao atendimento de passivos e contingência e outros riscos, ou eventos fiscais imprevistos. A finalidade de reserva de contingência é cobrir despesas contingentes ou eventuais relativas a eventos que possam vir a gerar alguma obrigação futura. Essa reserva deve obrigatoriamente ser estabelecida em lei. A LRF também destaca a importância da inclusão na LOA de informações referentes à dívida pública. Antes de mencioná-las, cabe ressaltar que a Constituição Federal, com as alterações promovidas na emenda de 2021, diz que
Os entes federativos devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, sendo que a elaboração e execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. O efeito LRF preconiza que todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ao contratual e as receitas que a têm a se atenderem devem ser inclusas na referida lei orçamentária. Isso vale também para o refinanciamento da dívida pública, que deverá constar separadamente na lei orçamentária e na de crédito adicional. A lei ainda traz alguns dispositivos específicos sobre o Banco Central do Brasil. Bacen ou Bacen é uma autarquia que não possui fins lucrativos e cuja missão é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e garantir um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo. No artigo 5 do parágrafo 6 da LRF prescreve que serão incluídas na LOA como despesas da União. As do Banco Central da União do Brasil relativos a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e a assistência aos servidores e investimentos. Outro tópico bastante cobrado em prova é o correto entendimento sobre os resultados apurados no âmbito do Bacen. Vejamos o teor do artigo 7. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição da reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. O resultado negativo constituirá a obrigação do Tesouro Nacional com o Banco Central do Brasil, que será consignado em dotação específica do orçamento. 2. O impacto do custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstradas trimestralmente nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. O balanço trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos de remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União. Para entendermos bem, temos que pensar que os cofres públicos aqui representados pelo Tesouro Nacional são os de centro das atenções. Logo, se o estado do Bacen é positivo, o dinheiro entra em conta única, e isso acontece porque o Bacen faz parte da própria administração pública, uma vez que compõe a administração indireta. Esquematizando, se o resultado do Bacen for positivo, a receita será transferida para o Tesouro Nacional, mas se for negativo, o Estado continua como obrigação de Tesouro Nacional com o Bacen e será consignado uma dotação específica na LOA. O resultado positivo deverá ser transmitido até 10 dias úteis após a aprovação dos balanços semestrais. Ainda sobre a relação de Bacen mais Tesouro, vale destacar a vedação imposta pelo 4 do 39, na qual proíbe o Tesouro Nacional de que adquira títulos de dívida pública federal existentes na carteira do Bacen, ainda que com cláusula de reversão, abrindo exceção para o caso que a compra seja feita com a finalidade de reduzir a dívida mobiliária. Mais adiante, iremos aprofundar sobre o Bacen, quando tratarmos de dívida pública de endividamento. Questãozinha. Bom, já deu bastante tempo, né? Vou terminar com essa questãozinha aqui. O demonstrativo das medidas de compensação e renúncia de receita e o aumento de despesas obrigatórias de caráter constituído não acompanha o projeto de lei orçamentária, em obediência ao princípio de exclusividade que restringe o conteúdo da lei orçamentária à previsão da receita de fixação de despesa. Volta. Essa coisa meu não dá para entender. Se você ler rápido, né? Tem que ficar explicando por enunciados, né? O demonstrativo das medidas de compensação, o DMCC, demonstrativo de medidas de compensação, mais a renúncia de receita, mais aumento de despesa obrigatória, ADO, renúncia de receita tem, caráter continuado, daí ele fala que esses três não acompanham o projeto de lei orçamentária, LOA, né? Em obediência ao princípio de exclusividade. E isso está errado, está falando do princípio errado, né? Isso aqui provavelmente é aquela questão do princípio da totalidade, né? O da unidade. Então, esse é o demonstrativo, a renúncia de receitas, o aumento de despesas, tem que estar, assim, no projeto de lei orçamentária. Em obediência ao princípio de exclusividade, restringe o conteúdo da lei orçamentária, a previsão, receita, fixação de despesa. Errado. Boa. Bom, devido ao acompanhamento,
Deixa eu só verificar se aqui tá errado essa questão. Tá errado sim, acertamos que tá errado. Mas vamos ler agora o textinho, tá? O demonstrativo de compatibilidade de programação dos orçamentos com os objetivos e metas consistantes do anexo de metas fiscais, no qual integra o LDO. Esse demonstrativo estará contido em um anexo e não no próprio projeto de lei. Artigo 5. Demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas de despesas decorrentes da isenção e anistias, emissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como das medidas de compensação e renúncia de receita e aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base de receita corrente líquida serão estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos de eventos fiscais imprevistos. Item errado, portanto, também não há desrespeito ao princípio da exclusividade. Quando tratamos de renúncia a receitas e despesas de caráter continuado, ainda não fugimos do escopo do aludido. O princípio. O orçamento só pode conter matéria atinente a receita e despesa. Agora eu não entendo. Eu errei por causa final. Parece que a gente acertou o mesmo o motivo, né? Bom, vai, assim termina o vídeo. O próximo conteúdo vai ser sobre execução orçamentária financeira, né? Vamos lá.